Iniciar a gravação. Tá gravando, tá? Então a gente vai tentar fazer hoje uma parte desse tutorial, tá? Que tem animações, tem algumas coisas aí, então eu acho que é mais interessante para vocês que vocês, enfim, quem não gosta de alguma coisa pulando na tela, né? Primeiramente, eu vou pegar um dos nossos códigos, vou apagar tudo, tá? Vou deixar aqui em outro editor, não tem importância, né? E agora a gente vai começar a fazer. No tutorial, tem como você fazer tanto com o Maven quanto com o Gradle, tá? São duas formas de gerenciar dependências. Não só no Java, né? Mas como em outras plataformas aí que podem depender de bibliotecas externas. Então a gente vai fazer isso na prática, ver como é que funciona, tá? Para depois poder avançar um pouquinho mais, né? Porque voltando para a escola, se tudo der certo, né? A gente vai ter um tempo aí para codificar, para se acostumar com isso. Então prestem atenção, tá? É, é importante que vocês, enfim, tenham intimidade com o código. Vamos começar aqui, né, com um projeto aqui Java já criado, coisa e tal, todas as dependências já estão feitas. Só vou rodar, provavelmente não vai acontecer nada, tá? Por quê? Porque não tem nada aqui para mostrar. Beleza. Aqui na parte do tutorial fala como instalar o JavaFX no, no Gradle, depois no Maven, essa coisa toda, né? E aí a gente vai criar algumas entidades, né? Quando a gente está criando um software, geralmente o que a gente, quando está começando, geralmente o que a gente, quando está começando, não, geralmente, tá? Quando a gente começa a pensar em termos gráficos, né? Ah, vai ter tal janelinha, vai ter tal botão, vai ter tal coisa. Uma vez definido esses elementos gráficos, a gente tem que definir as estruturas de dados que vão representar eles, tá? E essas estruturas de dados, às vezes, elas vão rodar sem gerar nenhum gráfico, né? Por exemplo, quando um jogo está rodando e outras coisas estão acontecendo no jogo, nem tudo o que acontece dentro do jogo é renderizado, porque senão ia ficar muito pesado, né? Então tem coisa ali, simulações que acontecem fora da sua tela e que não requerem desenhar nada, tá? Na programação que não é de jogos também acontece isso, né? Tem coisa que não tem porquê você ficar desenhando na tela se o usuário nem está vendo, né? Ah, professor, mas está desenhando na tela, como que o usuário não está vendo? Deixa eu me corrigir. Tem coisa que não faz sentido você desenhar porque elas não estão sendo mostradas na tela, tá? Mas gasta processamento de desenhamento, vamos dizer assim, né? Assim mesmo você não mostrando, tá? Bom, para que isso seja válido, a gente vai criar algumas estruturas de dados. Vamos criar o nosso quadrado, né? Que tinha um quadradinho lá que era animado, coisa e tal, que tinha gravidade, coisa e tal. Então vamos criar nosso arquivo chamado quadrado. Então, para criar uma classe nova, vocês já sabem, vai lá em File, New, Class, e aqui você vai escolher, no caso aqui, o arquivo quadrado.java. Vou colocar o nomezinho dele aqui. Deixa eu digitar, vai. Quadrado, tá? E dou finish. Dando um finish, ele vai criar isso aqui. Perceba que o pacote está diferente aqui, mas não tem problema, tá? Contanto que a gente siga a lógica aqui. No caso, o pacote do tutorial está no game, né? Aqui está no TechSP.gov.br, tá? Vamos lá. O quadrado, ele vai ter alguns parâmetros, né? E quais são esses parâmetros? O primeiro é a posição dele na tela, né? Então, double x, y. O que é double mesmo? E aí, o que é double?
flutuante, número com decimal. Sim, só que dobro é quase essa ideia, tá? Vamos lá. No Java, a gente tem o float, né? E tem o double. Ambos são, são números de ponto flutuante, tá? Só que o float tem uma precisão menor do que o double. Porém, o float pede menos processamento, porque ele tem menor precisão. Tá? Ele tem menos casas decimais. O double tem bem mais casas decimais, tipo o dobro, né, do que o float. Mas é mais pesado processar ele. Então, quando a gente quer exatidão, né, na posição de alguma coisa, a gente vai usar double. Mas cuidado, se você usar double em tudo, dependendo do que você está fazendo, vai ficar pesado, tá? Nesse caso não, que eu estou atualizando apenas um elemento, ou 5, 6, mas sei lá, se eu tivesse milhares de elementos, às vezes é legal você deixar de lado um pouco da precisão em favor de mais desempenho, tá? Porque às vezes o usuário nem vai perceber, a não ser que seja um cálculo científico muito exato, aí tudo bem. Mas em aplicações de usuário, às vezes nem importa e às vezes ele nem vai perceber. Ai, que sono. Mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, vai ser a posição da tela, né? Então, vou colocar aqui o comentário. Posição na tela do elemento. Alguém tem um arquivo do JavaFX para Windows? Eu tenho. Deixa eu ver aqui para vocês. Hum, Inclusive está no meu repositório. Deixa eu ver aqui no meu navegador, rapidinho. Pera aí. Onde é que está isso aqui? Workspaces. Legal, peraí que eu já te forneço. Se bem que vai demorar, né, para baixar. Deixa eu pegar o repositório no GitHub, aí você baixa. Rapidinho. Rapidinho. Repositórios. Carregando aqui. Yes. Vai. ES. Aí. Tanto faz, turma A ou turma B, né? Juntou tudo. Então. Vai. Ó, você vai nesse repositório e aí você consegue baixar ele, tá? Você pode vir aqui em download zip. Eu já deixa eu até copiar o link aqui para ti, tá? É isso aí. Aí você baixa o zip lá, tem para Linux, tem para Windows, tá tudo bonitinho, tá? E é isso. Propaganda. Existe um jeito de você comer aquele queijo que você tanto ama, sem precisar sacrificar a sua saúde. Deus. Enfim, vamos lá. Seguindo, ah, se você quiser implementar depois, beleza, tá? Mas só presta atenção aqui, que se quiser acompanhar também, tá valendo, tá? Vamos lá. Geralmente em jogos, tá? A gente não representa a posição do elemento assim. Quer dizer, às vezes sim, mas geralmente a gente faz isso com um vetor, ou seja, com um array. Normal, normal. Geralmente a gente faz isso com um vetor ou com um array,
tá? Vetor, array, é tudo a mesma coisa, são listas de números, tá? A gente não declara as variáveis individualmente, porque fazendo com vetores, né, com arrays, a gente consegue usar algumas propriedades da álgebra linear, que facilita bastante e economiza processamento, tá? Mas vamos lá. Para começar, a gente faz assim. Então vamos criar aqui as variáveis double também, Vx e Vy, que vão ser as velocidades atuais no eixo x e no eixo y do nosso quadrado, e um tamanho aqui, tá? Que é o lado do quadrado aqui, tá? Nem vou colocar esse comentário aqui porque já está no tutorial, né? Enfim, agora, sempre que eu for mover o quadrado, fazer alguma coisa, eu vou alterar esses caras tirando o tamanho, né? Eu posso alterar o tamanho também, se eu quiser, enfim, né? Porém, na hora que eu for criar o meu quadrado, eu preciso inicializar essas variáveis para colocar o meu quadrado em algum lugar, tá? Para inicializar essas variáveis, eu vou criar o método construtor, que é um método que tem o mesmo nome da classe, tá? E é executado quando você instancia essa classe, quando você cria um objeto a partir dela. Então, perceba aqui o código, presta atenção. O meu método construtor vai receber x, y e tamanho, tá? Ah, professor, e a velocidade, as velocidades x e y iniciais? A gente coloca com zero, tá? Você pode colocar uma velocidade inicial diferente de zero? Pode, mas geralmente não é o caso, tá? Legal. Agora presta atenção aqui, ó. Vou até dar o print aqui da tela dessa parte aqui, ó. Presta atenção nessa parte. Oh, meu Deus. Ah, copiei errado. Presta atenção nessa partezinha aqui. Ele não quer colar. Oh, meu Deus, é hoje. Ele não quer colar. Quer colar só o texto. Deixa eu ver um negócio. Ele não quer colar. Enfim. É esse pedaço aqui, tá? Esse pedacinho aqui. O que a gente vai fazer? Perceba que diz x igual a x. O que isso quer dizer? Quer dizer que o x do meu objeto vai ser igual ao x recebido da minha função. Professor, qual que é a diferença? X e x não é a mesma variável? O nome sim, né? Quer férias? Ah, o computador? Ixi, esquece. Mas vamos lá. Só que depende, duas variáveis podem ter o mesmo nome se o escopo delas for diferente, né? Esse x aqui é o x do objeto. Ele está aqui em cima, ó, tá? Esse outro x é o x da função, do método construtor, tá? Agora, se eu colocasse x igual a x, aí ia dar errado. Mas se eu coloco this, aí dá certo, porque eu especifico o escopo da função. Então, aqui o que eu estou fazendo é basicamente dizer, ó, o meu x é igual ao x recebido. Tá? Então, sim, duas variáveis podem ter o mesmo nome, contanto que o escopo, que o local de origem delas seja diferente. Tá? Beleza, e a gente faz a mesma coisa com y, com tamanho, e aí vai. Eu poderia colocar um nome diferente para isso? Poderia, tá? Mas não necessariamente precisa, tá? Geralmente a gente não coloca, é mais fácil fazer assim mesmo. Ok? Legal. Feito o método construtor, agora eu consigo inicializar o meu quadrado, né? Então aqui já explica toda essa parte que eu falei para vocês, né? E agora vamos lá. Vamos instanciar o nosso quadrado, né? E vamos dar uma olhada no que acontece, tá? Então aqui, se eu vier aqui em Start, né, eu vou criar o meu quadrado. Vou chamar de Q1 é igual a new quadrado. Perceba que quando eu chamo o new, automaticamente eu estou chamando o método construtor, tá?
Toda classe, mesmo quando você não especifica explicitamente, ela tem um método construtor, tá? Então eu posso colocar aqui que a posição do meu quadrado inicial vai ser 10 e 10, x 10, y igual a 10, e o tamanho vai ser, sei lá, 30, tá? Pronto, criei um quadrado novo, né? Eu posso inclusive escrever aqui, né? Vamos dar aqui um sysout, q1 ponto, deixa eu pegar aqui o tamanho dele, tá? Aí quando eu rodar, tem que aparecer na linha de comando ali o tamanho que foi colocado. Então apareceu 30, tá tudo certo, tá? Legal. Só que, às vezes, eu quero inicializar um quadrado não com um tamanho e uma posição definida. Eu quero fazer automático, cara. Eu não quero ficar especificando toda hora. Então eu posso declarar um construtor que inicializa todas as variáveis com um tamanho qualquer, né, definido, tá? Ou eu posso declarar um construtor que também declare a velocidade inicial. Como que eu vou fazer isso? Eu já tenho um construtor que se chama quadrado, né? Se você olhar aqui, você tem o nome quadrado, tá? Esse é um construtor. O que eu posso fazer é sobrecarregar esse construtor. O que é fazer a sobrecarga de uma função? O construtor é uma função, tá? Que não retorna valor e tem o mesmo nome da classe. Sobrecarregar uma função é redeclarar ela, declarar ela declarar ela duas, três, quatro, cinco vezes, etc. Tá? Com o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. E aí, quando você chama essa função, o compilador ali ele vai verificar quais são os parâmetros que você está chamando, né? Dependendo dos parâmetros, ele chama a função A, B, C ou D. O que casar direitinho ele chama, o que não casar ele não chama, tá? Então vamos lá, vamos criar mais alguns métodos construtores sobrecarregando o método construtor atual. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Tá? Copia, cola, tá? O que que esse cara faz? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não. O que você não tá? Enfim, vamos dar um zoom out aqui. Pronto, tá? Pronto, podemos dar um zoom in de novo. O que que esse cara faz? Olha só, ele é um método construtor igual ao outro, ele pega x, ele pega y, ele pega o tamanho, mas também ele pega as velocidades iniciais, tá? Vai dar erro? Não. O que que vai acontecer? Se eu chamar um método construtor com 3 parâmetros, ele vai chamar esse cara. Se eu chamar um método construtor com 4, com 1, 2, 3, com 5 parâmetros, ele vai chamar esse cara aqui, tá? Simples assim. E não só a quantidade de parâmetros ele verifica, né? Ele verifica o tipo dos parâmetros também, né? E aí, de acordo com os tipos e quantidade de parâmetros, ele chama um método construtor ou outro, tá? Eu também posso ter um método construtor aqui, ó, que pega alguns valores pré-definidos. Geralmente, os métodos construtores mais simplesinhos a gente coloca em cima, tá? Ah, professor, por quê? Preferência, tá? Não se preocupa com isso. Só que esse cara, olha que interessante. Ele é um método construtor que não tem parâmetro, mas que está chamando um método construtor que tem parâmetro. Qual é o método construtor que ele vai chamar? Ele vai chamar esse cara, né? Olha só. 400 pode ser double, 300 pode ser double, 30 pode ser double, 0 pode ser double, 0 pode ser double, ele chama esse cara aqui, tá? Então, um método construtor, além de ser sobrecarregado, ele pode chamar outro método construtor, tá? Mesma coisa aqui, ó. Esse cara aqui de baixo. Se você colocar aqui, né? Olha só.
que aconteceu agora? Deu errado. Por que deu errado? Porque agora sim eu estou redeclarando um método construtor igualzinho a outro, em termos de assinatura, né? E aí ele fala, aí também já não dá, não pode. Então o código que mostrado aqui, em vez de eu fazer isso aqui tudo, eu posso chamar simplesmente assim. Tudo bem? E aí tá certinho, tá chamando direitinho o meu método construtor, que chama outro método construtor. No final, o único método construtor criado de verdade é esse último aqui, que é o mais complexo. E aí os outros, que são mais simplificados, chamam uma versão simplificada, já pré-definida com alguns valores. Tudo bem? Dúvidas? Não? Legal. Então vamos lá. E aqui ele mostra, né? Aqui a chamada dos métodos construtores, eu posso chamar eles de várias formas, né? E todas as formas vão ser, vão ser aceitas, tá? Vamos lá. Diz para encadear construtores, a gente já falou, né? Acabei de mostrar aqui para vocês. Mudar a inicialização padrão, só requer. Entenda. Legal. Agora vamos lá. Num jogo, né? Alguns parâmetros, por questões de desempenho, eles vão ser compartilhados, né? É interessante que um parâmetro que várias entidades usem esteja em um único lugar da memória. Eu não preciso ficar copiando ele, eu não preciso ficar replicando ele, eu não preciso ficar garantindo que cada elemento tenha o seu próprio valor. Tem coisa que é compartilhada, como, por exemplo, a força da gravidade, né? Então, o que a gente faz quando a gente quer compartilhar entre objetos, né? Lembrando que um objeto é a instância de uma classe, né? Aqui, ó, estou criando um objeto, tá? Aqui tem um objeto a partir da classe. Eu posso criar quantos objetos eu quiser a partir dessa classe. Né? Então, aqui, ó. Tá? Aqui eu já tenho o quê? 2 objetos. Tudo bem? Cada um seguindo o padrão da classe, sim, né? Com suas próprias propriedades e métodos, mas com nenhum valor compartilhado entre eles. Tá? Eles compartilham a mesma estrutura, mas não os mesmos valores dessa estrutura. Né? Que nem a gente. Todo mundo aqui tem cor de pele, mas a cor da pele de um e de outro muda. Todo mundo tem cor do olho. A cor do olho de um ou de outro muda e assim por diante. Tá? O que todos nós compartilhamos, tanto no jogo quanto na vida real? A força da gravidade. Tá? Então, é um parâmetro que a gente pode deixar não vinculado ao objeto, e sim vinculado à própria classe. Né? Então, vamos fazer isso. Como que a gente faz isso? A gente faz isso declarando uma propriedade ou método, sim, dá para ter um método global que todo mundo tem acesso, mas nesse caso a gente declara uma propriedade como sendo estática. Tá? Então, public static double, estou dizendo que essa propriedade é estática. Tá? E o nome dela é gravidade e vale 0,5 por padrão. Tá? E aqui no texto, né, ele vai dizer que não importa se você cria 1, 2 ou 10 mil quadrados, todos eles vão compartilhar esse espaço comum de memória. Né? Beleza. Agora vamos lá. O que a gravidade faz com os elementos que têm massa? Aliás, refazendo a pergunta, né? Fazendo a pergunta não, fazendo uma afirmação. Todo objeto que tem massa tem a sua respectiva gravidade, tá? O que acontece é que tem alguns elementos que têm muito pouca massa, portanto, eles vão ter muito pouca força da gravidade. Mas ainda assim eles têm uma força, né? O planeta Terra atrai o objeto, mas ao mesmo tempo o objeto atrai o planeta Terra, né?
A questão é que um objeto caindo no chão desloca, sei lá, menos de um átomo o planeta Terra, né, quando ele cai. Já o planeta Terra não, desloca coisa pra cacete, né? O Sol, então, né? Então, assim, são elementos muito mais massivos e, portanto, tem muito mais gravidade. Tranquilo? Então vamos lá. Ah, vocês precisam ver os caras da Terra plana tentando explicar assim o que é. É engraçado. É triste, mas é engraçado. Né? Enfim, eles não sabem o que é gravidade. Enfim. Deixa quieto, né? Vamos lá. Mas é engraçado, tá? Só não é engraçado adultos acreditarem nisso, enfim, né? Aí é foda. Ah! Enfim, vamos lá. Gravidade, né? Agora que eu criei esse cara, todos os objetos compartilham esse valor. Olha que legal, né? E agora o que eu posso fazer? Eu posso criar um atualizar que vai atualizar a gravidade, né? Desculpa, que vai atualizar as velocidades do meu elemento. Então, vamos dizer que eu estou com uma velocidade de 10 metros por segundo, subindo, né? Tá subindo, subindo. Se eu não tiver gravidade, né? Por inércia, ele continua subindo, porque não tem uma força ali para alterar o trajeto ali. É uma das leis de Newton, né? Eu só não lembro qual que é, mas é uma das leis de Newton. Legal. Quando eu tenho uma gravidade, a gravidade, sei lá, vamos arredondar para 10. Uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, de aceleração de 10 metros a cada segundo, ela vai tirar a velocidade do meu elemento, já que ela está contra o movimento. Então, se o meu elemento está se movendo a 10 metros por segundo, a partir do momento que tem gravidade de 10 metros por segundo, em um segundo ele vai diminuindo gradativamente a velocidade até chegar na velocidade zero. Em 2 segundos, a internet do Nathan caiu e ele provavelmente. Ah, não, tudo bem, não tem problema. Em 2 segundos, o nosso objeto de parado, no momento 1 segundo, ele vai estar caindo a 10 metros por segundo. Em 3 segundos, ele vai estar a 20 metros por segundo. Em 4 segundos, ele vai estar a 30 metros por segundo e assim por diante. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse método atualizar. A gente vai atualizar a velocidade do nosso objeto de acordo com a gravidade, né? Então vamos embaixo dos métodos construtores, que geralmente a gente coloca em cima, tá? Então, ó, as propriedades vão no topo, os métodos construtores vão mais em cima. Caiu a conexão aqui. Ué, sem rede? Como assim sem rede? Voltou. Que parte que vocês não viram? Recomeça. Não, do zero não rola, né? No início, não, né? Da gravidade? Quando você falou que ia aplicar isso no código. Ah, tá. Vamos lá. Então vamos aplicar isso no código. As propriedades geralmente a gente coloca em cima, tá? Os métodos construtores em seguida e depois a gente coloca os outros códigos, tá? É obrigatório fazer isso? Não. Mas é legal, fica bonito, tá? Então vamos lá, continuando. Vou colocar aqui. Vamos colocar esse método chamado atualizar, tá? O método atualizar, ele faz o quê? Ele atualiza as velocidades do meu quadrado. Então, olha que interessante. Atualizar. VY. Por que eu estou mexendo em VY? Porque VY é a velocidade vertical do meu quadrado. Só que, peraí, vamos pensar. Se o meu quadrado está subindo, né? Considerando que aqui seja y e aqui seja x, né? Os eixos de y em si. Se eu quero que a minha gravidade faça ele puxar ele para baixo, ela tem que ser negativa. Mas cuidado, por quê? Porque no computador
por algum motivo, eu não sei porque é assim, tá? O plano cartesiano é de ponta cabeça. Então o y começa no canto superior esquerdo da tela e vai descendo. E vai aumentando, quer dizer. Né? E o eixo x fica no topo da tela. Tá? Por isso que a gente soma, nesse caso, a gravidade para fazer ele descer. Tá? Então, muito cuidado com isso quando vocês estiverem programando alguma coisa gráfica. Porque o plano cartesiano na tela do computador, ele é colocado de ponta cabeça. Tá bom? Existem algumas APIs que facilitam isso para o usuário, né, para não dar esse bug mental, né? E aí elas fazem algumas contas ali para inverter esse eixo, mas geralmente é de ponta cabeça, tá? Vamos lá. O que o atualizar faz? Ele soma elementos no eixo Y, fazendo com que o objeto desça, né? Então ele começa ali, né? Ele começa ali no cantinho e vai somando valores. Faz com que o objeto desça. Dúvidas? Não, né? Legal. E aí a gente fala aqui que o método para atualizar é a física do jogo, né? Que a gravidade acelera, vertical, faz parecer natural, blá 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 blá, né? Aqui está falando que a velocidade, enfim, já é atualizada, que cresce para baixo, aquilo que eu falei, enfim, tá? É isso. Ah, e aí, né? Como a gravidade ela pertence à classe, ela pode ser modificada independente de eu ter objetos. Se eu tiver objetos, eu posso atualizar esse valor, mas se eu não tiver também não tem problema nenhum, né? Considerando que ela é pública, eu posso alterar isso a qualquer momento. Tudo bem? Legal. Vamos lá. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui e falar, ó, quadrado, ponto, caramba, ponto, gravidade é igual a 9,8, tá? Que é a aceleração da gravidade que a gente tem no planeta Terra ao nível do mar. Aqui em São Paulo é um pouco menor, tá? Porque a gente está um pouco mais longe do núcleo da Terra, mas enfim. E aí depois eu posso falar que, sei lá, quadrado, ponto, gravidade vai ser igual a 1. Por quê? Porque eu quis. Agora eu quero uma gravidade mais, sei lá, próxima da Lua. Eu nem sei qual que é a gravidade da Lua, tá? Mas, sei lá, eu quero uma gravidade mais próxima da Lua. Enfim, depois a gente pesquisa a gravidade da Lua. Beleza? E aí, mudando essa gravidade, eu mudo para todos os objetos, porque todos eles compartilham essa mesma região da memória. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aqui, para contar objetos, ele está criando uma propriedade aqui, total quadrados, que vai contar os objetos. Tá? A gente pode até fazer, né? Que às vezes é importante eu saber a quantidade de objetos. Sei lá, eu estou atirando contra um inimigo. É legal eu saber a quantidade de objetos que eu tenho, né? Para depois apagar eles ou limitar a quantidade de objetos para o meu jogo não ficar tão pesado. E aí vai, né? Então aqui, eu criei esse total quadrados, ele é estático, inteiro, tá? E aí o que vai acontecer? Cada vez que eu for chamar o meu método construtor, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 em total quadrados. Olha que legal. Considerando que esse método construtor chama esse cara, né? Ó, e esse método construtor também chama esse cara, basta eu atualizar esse outro cara aqui. Tá? Então eu posso falar aqui this não, né? Posso falar aqui quadrado, ponto, total quadrados, mais. Todo mundo tá acostumado com esse mais? Sim, né? Eu estou somando 1 no valor, tá? Para quem tiver com dúvida aí.
E perceba que quando eu acesso, né, eu acesso a minha propriedade estática, eu acesso ela a partir da classe, tá? This é uma referência ao objeto que vai ser criado, tá? O nome da classe é uma referência à própria classe, tudo bem? This é o objeto, o nome da classe é a própria classe, tá? E legal, e alterando na classe, eu altero nos objetos e só alegria, tá? É meio que o que ele está fazendo aqui, né? Coisa e tal. E aí ele vai gerar um getter aqui pra gente, pode ser, vamos lá. A gerar o getter, a gente pode vir aqui em source, depois generate getters and setters, e aí eu escolho aqui o get total quadrados. Ele já gera o código para mim, eu não preciso me preocupar em digitar. É um código simples, né? Enfim, tá tranquilo. Por que que tem o getter aqui? Porque esse cara é privado, tá? Para eu ler essa propriedade, eu precisaria... Ah, já acabou a aula? Tá bom. Que bom, avisa. Obrigado por avisar. Eu vou interromper.